A paz do Senhor a todos em Cristo Jesus. Mais uma vez, aqui trazendo uma mensagem da palavra de Deus para os nossos corações. E a passagem de hoje, bíblica, eu quero falar um pouco aqui sobre os anjos. Os anjos estão escritos na Bíblia Sagrada, né? Nós sabemos que os anjos são seres celestiais, né? E sabemos também que o próprio Satanás, né, era um anjo, né, que sempre estava ali obedecendo a ordem de Deus, foi criado por Deus, mas como teve a sua rebelião, e Deus o lançou ele do céu para baixo. E também queria explicar aqui um pouco sobre a sua natureza, né? Rapidamente aqui uma mensagem. E a pergunta é, porque eu já vi muitos fazendo essa pergunta e sempre analisando a palavra de Deus, e eu fui entender uma base, né, interpretativa aqui da palavra de Deus. E uma delas a pergunta é: os anjos, eles têm asa, né? Porque muitas pessoas falam que, muitas vezes já teve pessoa falar que viu visão, né, de um anjo, né, um anjo grande, que estava com as asas, que estava voando, né? Então a Bíblia fala que os anjos têm asa, né? Então nós vamos analisar aqui na palavra de Deus. Para responder essa pergunta, anjos não têm asa. Você pode ler de Gênesis a Apocalipse, a gente não vê anjo com asa. Algumas pessoas podem perguntar, mas como é que nós pode analisar o livro do profeta Isaías, que viu lá os serafins, tá? Mas é isso aí que nós vamos entender qual é a diferença desses anjos. Amém? Então, para nós analisar aqui de Gênesis a Apocalipse, não vê anjos com asa, porque anjos, eles são mensageiro do Senhor. Já os querubins e serafins, você não vai ver na Bíblia eles levando a mensagem. Então, os serafins e os querubins, eles sim, eles têm asa. A Bíblia mostra eles com asa e tudo. Mas anjos mesmo, que significa mensageiro do Senhor, eles não têm asa, porque a Bíblia não mostra os anjos com asa. Agora os querubins e serafins mas nós não pode chamar os serafins e os querubins de anjos? Sim, nas pregações nós damos assim mais falando mesmo na ponta mesmo da letra assim, eles são totalmente diferentes, porque os querubins e serafins não são mensageiro. A Bíblia não registra isso, mas sim os anjos. Então os anjos não têm asa, são diferentes. Nós podemos analisar também que os anjos, eles também eles têm o seu gênero, ou seja, ele é do gênero masculino, não do feminino. Os anjos. Ele tem o seu sexo no sentido de como ele é um homem, entendeu? No gênero masculino. Não existe anja, entendeu? Então, nós analisando aqui os anjos como os mensageiros, na Bíblia, registra muita passagem de ser humano sendo chamado de anjo, entendeu? Vamos ler aqui no Apocalipse. Livro do Apocalipse,
capítulo 2, versículo 2, o que diz aqui? E ao anjo da igreja de Éfeso, escreve estas coisas. Diz aquele que conserva na mão direita as 7 taças e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Perceba aqui que aqui está falando de anjo, mas anjo humano. São os pastores da igreja. Por isso que muitas vezes não é errado nós chamar o pastor de um anjo da igreja, porque ele é mensageiro. Entendeu? Nós pode ver também a Bíblia chamando do João Batista, né, de anjo, né? Eu enviarei o meu anjo, tal, entendeu? Então, anjo também é no sentido, fala também no sentido de ser humano. Ser humano também na Bíblia é chamado de anjo. Aí nós vamos aqui para o versículo, a igreja de Pérgamo também, fala no versículo 12 aqui, ó. E ao anjo da igreja de Pérgamo, e todo mundo conhece a história, vai às igrejas tudinho, né, no versículo 1, né, fala de anjo, mas são anjos, pastores das igrejas. Então esses pastores também, eles levam a mensagem de Deus. Então os anjos celestiais, anjos significa mensageiro, aquele enviado que leva a mensagem de Deus, entendeu? Então eles são o mensageiro. Então anjo não tem asas. Por que eles são diferentes do querubins e dos serafins? Porque querubins e serafins, a palavra não parece eles como os mensageiros, mas só os anjos. Então anjos não têm asa. Agora se nós ver os querubins e serafins, aí sim a Bíblia registra eles com asas. Vamos ver aqui Salmo de número 18. Livro de Salmo, o número 18 de Salmo, versículo 10. Aqui fala de um querubins, de um querubim, né? Está no singular. Porque tem querubins, porque está no plural. Sempre nós vemos diante do trono, sempre parece 4 seres, anjos, né? Querubins, né? Ezequiel também parece esses 4 anjos, né? Com as suas símbolos rodeado, mas aqui é querubim, sem ser no plural. É Salmo de número 18, versículo 10. O que diz aqui? E montou num querubim e voou. Sim, voou sobre as asas do vento. Deus usa esses anjos, né, como fosse sua carruagem para andar. Esse sim, querubim, ele tem asa. É diferente dos anjos, que são mensageiro. Mas a diferença que eu falei é essa. Anjo não tem asa, porque eles são mensageiro. Mas os querubins e os serafins, nós podemos chamar eles de anjo, tá? Mas eles não têm asa, porque eles não são mensageiro e a Bíblia não o registra. Amém? Então, tá aí a diferença. Querubins, ele tem um significado bastante, né, bem, que significa chegado, aquele que é chegado. Então Deus usa esses seres, né, igual esse que eu li aqui no Salmo 18, versículo 10, né, que ele anda nas asas dos querubins, né, eles têm esses seres que ele usa, né, louvado seja Deus. Agora, quando nós vamos para Isaías, nós vemos ali serafins. Isaías, capítulo 6, do profeta Isaías. Capítulo 6. Versículo 2. Serafins estava por cima dele, cada um tinha 6 asas, né?
com duas cobria o seu rosto, e com duas cobria os seus pés, e com duas voava. Nós vemos aqui que aqui são serafins. Esses sim, eles têm asa. Então entenda aí, tem uma diferença de anjos para os serafins e os querubins. Claro que nós podemos chamar eles de anjo, né? Muitas pessoas chamam os serafins, querubins de anjo, mas a diferença deles é que os serafins e os querubins, eles não são anjo porque eles não é mensageiro, não leva a mensagem de Deus. A Bíblia não resiste. E esses têm asa. Agora, os anjos, eles sim, eles não têm asa. Por que a diferença? Porque eles são mensageiro, né, de Deus. Aí a Bíblia resiste isso, entendeu? Nós vemos em Daniel ali, o anjo, o Gabriel trazendo a mensagem ali, né, para o profeta. Então, a diferença é essa. E querubins, ou seja, serafins, ele significa ardente, algo que brilha forte, né? Então esses seres diante de Deus é como um fogo. Não que Deus é um fogo no trono, é porque a glória de Deus é tão grande, né? Que a glória é kavotes, né? E eles são ardentes. Perceba que quando esses serafins, ele pega, vai no trono e tira uma brasa, né, ardente, né, ali, toca ali na boca do profeta, né, para a purificação. Então eles são, significa ardente, né, reluzente, são diante de Deus. Então esses sim, eles têm asa. Mas nós podemos chamar eles de anjo? Para uma classificação a gente chama de anjo, mas eles não é anjo, por causa que eles não é mensageiro. Amém? Mas esse sim tem asa. Então existe aí a diferença dos anjos. Porque o anjo leva a mensagem, e serafins e querubins, a Bíblia não registra eles como mensageiro. Louvado seja Deus. E igual eu falei aqui, que os anjos, ele tem um gênero, e os gêneros deles são masculino, não feminino. Porque muitas pessoas complicam dizendo que existe anja, uma mulher e tudo, então a Bíblia não resiste essa passagem. E muitos também levam essa interpretação de que existe anja e vai lá para Zacarias, né? Zacarias capítulo 5, primeiro em diante, né? Que muitos ali vê que sobre a mulher que voava e tal, mas ali a interpretação ali não está falando de uma mulher anja. Vamos ler aqui Zacarias, rapidinho. Zacarias capítulo 5, versículo, vamos ler do 5 aqui até o 9. E saiu o anjo que falava comigo e disse-me: levanta agora aos teus olhos e vê o que é isso que sai. Eu disse: o que é isso? E ele disse: isso é uma efa que sai. Mas disse: esta é a semelhança deles em toda a terra. E eis que foi levantada um talento de chumbo, e uma mulher estava assentada no meio da efa. E ele disse: esta é a impiedade. E a lançou dentro do efa e pôs sobre a boca dele o peso de chumbo. Ou 9. E levantei os olhos, né, e olhei, e eis que duas mulheres saíram agitando o ar com as suas asas, e pois tinha asas como as de cegonha, e levantaram o efa entre a terra e o céu. Então aqui muitas pessoas se dá uma interpretação errada aqui, dizendo que essas mulheres são anjas, tal. Não, aqui, outra que elas não são anja, por causa que aqui o profeta escreve que é uma visão,
E ele está falando aqui da palavra mulher, não anja. Entendeu? E essa visão dela voar é que nos põe na cabeça por causa que diz que é o anjo que voando. Então, igual eu falei aqui, anjo não tem asas, né? Anjo não tem asa. Só os querubins e serafins são diferentes. E a interpretação aqui é que as pessoas vê é porque ela sai voando, né? Bate, tem umas asas e sai voando. Mas essa interpretação aqui é errada, porque ele está falando aqui de mulher e não de anjo. Aqui no versículo primeiro que nós lemos aqui, perceba aqui, ó, e saiu o anjo que falava comigo. Esse sim é o anjo falando com ele. Quando chega no 9, perceba aqui, que ele tem a visão. Aqui não aparece mais o anjo falando com ele, mostrando aqui o que era essa visão. Ele levanta os olhos e ele vê duas mulheres, né? E essas mulheres saem voando com um efa. Um efa era uma medida que tinha pelo menos de 17 a 18 litros, entendeu? E uma mulher se põe dentro desse efa, entendeu? E é colocada uma tampa, entendeu? E nessa visão ele vê duas mulheres que pegam esse efa. Ele está saindo de Jerusalém e indo para a cidade de Sinar. Ou seja, essa ida aqui são o pecado que estava em Jerusalém, entendeu? Na sua abominação aos olhos de Deus, a sua impiedade, o seu pecado, e está saindo de Jerusalém para Sinar. E Sinar é a terra da Babilônia, né? E nós conhecemos a Babilônia como a mulher, né, a meretriz da prostituição, entendeu? Então a Bíblia fala que lá, esse efa que é levado para lá ele vai ser montado um templo para essa mulher ali e ficar lá. Ou seja, é como Deus está tirando aquilo que não pertencia a Jerusalém, né, essas podridão, e levando para a casa deles lá, transferindo essa maldade para lá, entendeu? Porque o povo de Jerusalém estava com um pecado tão grande, cheirava mal nas narinas de Deus, entendeu? E Deus está transferindo essa podridão para lá, esse pecado para lá. Então nós temos que ter cuidado nessa interpretação, porque aqui está uma visão, aqui não é literalmente, entendeu? Essas mulheres significa o pecado, né? A prostituição, a maldade. Então está falando aqui não é de anjo voando, está falando de uma mulher. Então a mente da pessoa, quando vê voando, né, está pensando que podia ser uma anja mulher, porque não existe anja mulher. Agora no versículo 5 aqui no começo, perceba que o anjo fala com eles. Esse sim é o anjo de Deus. E quando chega no 9, ele vê essas duas mulheres. Então aqui a palavra é a palavra mulher. Mulheres, que são as duas, e não fala de anjo. Não existe anja, existe anjo, né, no gênero masculino. Perceba que no capítulo 5 aqui, voltando mais atrás, ele também vê uma visão de um rolo, e esse rolo ele estava voando também. Então nós temos que saber a interpretação. Esse rolo aqui, ó, capítulo 5, versículo 1. E outra vez levantei os meus olhos e olhei, e vi um rolo voante. Percebeu? Ele vê um rolo voando. Esse rolo significa os pergaminhos, a palavra de Deus. Entendeu? Ele me disse, o que vês? E eu disse, vejo um rolo voante, que tem 20 côvados de comprimento e 10 côvados de largura. Ou seja, uma medida, né? Igual o efa era uma medida, né? Entendeu? Que media o volume, entendeu? Que eles usavam. Então, essa visão nós temos que ter muito cuidado, porque muitas pessoas põem na mente logo, porque viu aqui o profeta, na sua visão, ele viu a mulher voando, levando esse efa para Siná. Então vem na cabeça da pessoa falar assim, então uma anja, uma mulher, mas não é, está errado. Aqui ele não está falando de anja mulher, né?
a visão que ele viu a mulher voando, mas não significa que é uma anja mulher, porque não existe anja mulher. Então essa visão aqui que ele vê dessas duas mulheres pegando esse efa, né? E ela é transportada para a cidade de Siná. Então Deus faz que saiu a imundícia de Israel, mostrando, limpando Israel, edificando Israel e levando ali para a casa dela, onde ela não devia sair. Essa prostituição, essa maldade, que é a Babilônia, Siná. Perceba aqui que no final ele fala aqui no versículo 11, aqui, ó. E ele me disse, para ali edificar uma casa na terra de Siná. Entendeu? E estando ela acabada, acabado lá o templo, de edificar o templo, ele será posto ali em seu próprio lugar. Ou seja, o pecado de onde ele saiu para Jerusalém tinha que voltar para lá e ficar no mesmo lugar onde ele está. Não devia nem ter saído de lá. E perceba que a mulher que é colocada dentro desse efa aqui, que ela é colocada em cima, é colocada uma tampa por cima. Entendeu? Ou seja, Israel estava com um pecado, né? Serve até para nós um dia. Ele estava cobrindo o pecado, fazendo a maldade, pecando, se prostituindo, fazendo coisa errada diante de Deus e cobrindo o seu pecado como se fosse não estar acontecendo nada, como se Deus não vê as coisas, né? Então, e Deus estava vendo tudo, a maldade que ele estava fazendo, do pecado, das transgressões, entendeu? Então, não era que literalmente a mulher entrou dentro do efa, não. Ali foi só uma visão, só para uma interpretação que aponta para a maldade, para o pecado. E então Deus está transferindo esse pecado que estava em Jerusalém e enviando para a Babilônia, de onde esse pecado era, que não devia nem ter entrado e contaminado o seu povo. Então, o que nós temos que ter cuidado nas interpretações da palavra de Deus, para não fazer confusão aí, por aí dizendo isso, aquilo que a Bíblia não diz. Amém? Então, nós ficar atento a isso. Anjo, ele tem sexo? Nós, por um lado, nós podemos ver que ele é um sexo masculino. Não por outro lado, a interpretação, o sexo do gênero dele é masculino. Também? Então, não existe na palavra de Deus. Que muitas pessoas fazem confusão por uma mensagenzinha da palavra de Deus, não tem interpretação, não impede o Espírito Santo, e sai contando a historinha, né? E fazendo mais confusão. Nós devemos estar muito atentos nessas interpretação linguística, né, da palavra de Deus. Eu quero agradecer a todos. Fique na paz do Senhor.